Olá, semioticistas. Nós vamos dar continuidade à nossa explicação dos termos ou expressões relacionadas à teoria da semiótica. E hoje nós vamos iniciar tratando do modo de existência. Bom, o modo de existência, ele define o estatuto variável das formas de presença pelas quais os objetos semióticos se manifestam no discurso, seja actantes, modalidades, temporalidade, etc. A tradição sussiriana, ela distinguia a existência virtual, o sistema da língua, e a existência atual, a sua realização na fala. Então, ampliando seu campo de aplicação, a semiótica acrescentou à virtualização e à atualização um terceiro modo de existência, que é a realização. Então, assim, o contrato ou a manipulação virtualizam o sujeito, a competência o atualiza e a ação e o reconhecimento o realizam. Então, as modalidades do crer, do querer ou do dever, elas produzem um sujeito virtual. O saber e o poder, elas produzem um sujeito atualizado. E o fazer, ele produz um sujeito realizado. Então, de maneira ainda mais geral, pode-se considerar que os modos de existência dizem respeito à modulação das formas de presença do sentido no discurso. Assim, por exemplo, no caso das figuras tais como a metáfora, a coexistência por vezes tensa e competitiva entre os diferentes planos de significação evocados pela figura, ela é regida por seus modos de existência. Então, um deles pode estar virtualizado, um outro atualizado, um terceiro potencializado, um quarto realizado. Então, essa abordagem ela permite dar conta das modulações do sentido, aprendendo tanto quanto possível a sua realidade flutuante. Um outro termo relacionado à teoria da semiótica é o motivo. O motivo ela é uma unidade de discurso que é fixa e relativamente autônoma, sob forma de sequência ou de micronarrativa. Ela é caracterizada de um lado por sua estabilidade narrativa e figurativa, e de outro lado por sua variabilidade temática. O motivo, por exemplo, o motivo do casamento, ele pode receber diferentes funções segundo sua posição na narrativa, em posição de contrato inicial ou recompensa final. Então, assim, tem sido frequentemente salientado o caráter migratório dos motivos, que, de um texto a outro ou de uma cultura a outra, os motivos formam blocos pré-fabricados de discurso, que são produtos do uso sociocultural. Um outro termo relacionado à semiótica, na verdade uma expressão, é a expressão mundo natural. Mundo natural. Os semioticistas, eles rejeitam o conceito de referente, o universo extralinguístico. Eles consideram o mundo natural como uma semiótica na medida em que, na qualidade de plano da expressão, ele é informado pelo homem e constituído como significação. A referência torna-se, nesse caso, uma questão de correlação entre duas semióticas, a de uma língua natural, ou de uma linguagem pictórica, com a do mundo natural. Também, a referência, ela também, nesse caso, ela torna-se uma questão de correlação entre
entre essas duas semióticas e também as adequações entre essas duas semióticas, né? Longe de serem de simples denotação, elas são subordinadas a variações profundas, culturais, entre outras. Bom, é verdade, todavia, que essa informação do mundo natural pede que se examinem as condições de emergência do sentido a partir do sensível. Então, disso decorrem as pesquisas conduzidas atualmente em semiótica sob a estesia, que é a percepção das sensações, ou pesquisa sobre a sensorialidade ou a plurissensorialidade, que é a chamada sinestesia, para se depreender os modos semióticos do sensível, enfim, o sabor, o olfato, etc., que são vinculados à figuratividade do discurso. Outro conceito é o de narrador. O narrador é uma instância delegada pelo sujeito da enunciação para assumir a responsabilidade pelo discurso narrativo. Conforme ele esteja explicitamente instalado na narrativa ou não, fala-se em narrador intradiegético ou narrador extradiegético. São termos concebidos por Genet. As noções de perspectiva, de ponto de vista e de focalização, elas especificam as numerosas atribuições do narrador. Por essa razão, costuma-se distingui-lo do observador. Observador, que é outro termo relacionado à teoria da semiótica. O observador é um sujeito cognitivo, instalado pelo enunciador mediante debreagem e encarregado de receber informações e de transmiti-las. Os seus modos de presença no discurso são variados. Ele pode estar implícito, reconhecível somente pela análise, assim, por exemplo, um acontecimento, entre aspas, é uma ação considerada do ponto de vista de um observador. Esse também pode estar manifestado pela indicação de um ponto de observação. Ele pode estar assinalado no texto por uma marca pessoal e um predicado perceptivo. E sua atividade pode ser assumida por um ator inserido no enunciado. As relações entre observador e observado podem ser complexas e reversíveis. Seja o sujeito que se sabe observado pode procurar modificar, manipular, iludir o sujeito observador. Seguinte conceito de paixão. Bom, paixão, ela distingue-se em duas concepções semióticas da paixão. Uma define a paixão em relação à ação e a outra por oposição à razão. Bom, examinada sobre o pano de fundo narrativo, logo em relação com o agir, a paixão é compreendida como uma modulação dos estados do sujeito, provocados pelas modalidades investidas no objeto, desejável, detestável, temível, que definem comovendo o ser do sujeito. Essas modalidades de estado são subentendidas pela tímia, que seria a disposição afetiva de base, e que determina a relação do corpo sensível com o que o cerca. Transposta em semântica como uma categoria classemática, a tímia se articula em uma vertente positiva, a euforia, em uma vertente negativa, a disforia, em uma vertente neutra, a aforia. Então, as modalidades de estado são, além disso, intensificadas no caso da paixão. Elas são intensificadas pela sensibilização dos objetos, que dependem da aspectualidade.
Enfim, a estrutura passional ela é controlada pela moralização, ou seja, pela regulação social que estabelece a medida entre excesso e insuficiência da circulação de valores. E, considerada do ponto de vista da instância enunciante, a paixão submetida à inerência do corpo e do mundo sensível, ela é uma forma de não sujeito. O passional predica, mas falta-lhe o juízo que transforma a predicação em uma asserção assumida e refletida. A paixão opõe-se, nesse caso, à razão. O seguinte conceito é o de patêmico, outra expressão bem recorrente. Patêmico. Patêmico, ela é um neologismo formado com a raiz patos. Para os analistas de discurso, esse termo é bem conhecido. Patos, e um sufixo ema ou êmico. Bom, tal sufixo que se encontra na linguística em fonema, em sema, em semema, etc., e por extensão na antropologia como mitema, ele designa uma unidade mínima de descrição de um fenômeno no campo da pertinência das ciências da linguagem. O patema é, assim, uma unidade semântica do domínio passional. Seu emprego ele evita qualquer confusão com uma abordagem psicológica do universo afetivo no âmbito do discurso. O estudo da dimensão patêmica do discurso, complementar às dimensões pragmática e cognitiva, concerne não mais a transformação dos estados de coisas, fulcro da narratividade, mas a modulação dos estados do sujeito, seus estados de alma. Então, essa dimensão patêmica constitui o objeto da chamada semiótica das paixões. Outro conceito bem conhecido na teoria semiótica é o chamado percurso gerativo. Percurso gerativo. O percurso gerativo é uma hipótese metodológica concernente à economia geral da teoria da semiótica. Ele é disposto em diferentes patamares de profundidade, segundo estratos passíveis de se converterem uns nos outros. Ele simula a geração da significação, a partir de estruturas gerais profundas, estrutura elementar do quadro semiótico ou pré-condições dessa estrutura, que, por enriquecimentos progressivos, convertem-se em estruturas semionarrativas da sintaxe modal e actancial, as quais se convertem, por sua vez, em estruturas discursivas, pela tematização e pela figurativização que instala os autores, o espaço e o tempo. Pode-se dizer, por exemplo, que as relações no quadrado se tornam assim operações sintáticas, programas narrativos, as quais se transformam num processo, que por sua vez se converte numa ação narrada, percebida como um acontecimento. Essa hipótese, fecunda pelas problemáticas que suscitou, vê-se hoje, em razão de sua rigidez e dos pressupostos que ela implica, bastante contestada.